Já viu algum desses vaporizadores de roupas? Muita gente pensa em trocar o seu ferro por um vaporizador, mas será que realmente é eficaz? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje a gente vai estar discutindo se na próxima vez que você for passar roupa, deveria estar usando um ferro ou um vaporizador. Bora lá? Sol, suor, umidade, tudo isso acaba interferindo com o tecido, justamente porque são formas diferentes de água e calor. E são esses dois os reais responsáveis por criar e até mesmo desfazer os vincos que tem nas roupas. Por isso que quando a gente coloca uma camiseta para lavar, ela acaba ficando toda amassada depois. Ela é mergulhada em água, muitas vezes em água quente, acaba sendo toda trabalhada ali na máquina, e se a gente só deixar como ela saiu, ela vai ficar com esses amassados. Se a ideia é deixar ela bem lisinha, a gente precisa fornecer novamente a água, calor e esticando ela aos poucos para voltar ao normal. Em termos simples, o calor amolece o tecido e a água permite que as fibras desse tecido se movimentem melhor. Por isso que juntos formam um bom par. Por isso também que muita gente usa vapor, sendo justamente a junção entre água e calor. Mas a dúvida fica se realmente isso vale para todo o tecido, e a verdade é que alguns tecidos respondem melhor ao calor e outros à água. Por isso também que ferro e vaporizador tendem a funcionar melhor em tecidos diferentes. Os vaporizadores funcionam fornecendo água em temperaturas médias para o tecido, por isso que funciona melhor em tecidos mais delicados com grande capacidade de absorção de água. Um exemplo são várias fibras naturais, como por exemplo a lã, mas também algumas fibras artificiais, como a viscose. Alguns outros tecidos, como o veludo, nem podem ser trabalhados com ferro, ou eles são facilmente danificados, e aí nesse caso, apenas o vapor é a melhor opção. Com tecidos grossos, porém, os vaporizadores têm maior dificuldade de conseguir realizar seu trabalho, porque o vapor simplesmente não penetra direito no tecido. E aí, ou vai ser melhor utilizar o ferro, ou simplesmente usar o vaporizador de ambos os lados daquela peça de roupa. Alguns tecidos também, como seda, cetim, acabam se danificando com a presença de água, podendo formar algumas manchas irreversíveis diretamente no tecido, e aí nesses casos você deve utilizar apenas o ferro seco. O ferro entrega muito mais calor do que o vaporizador, e por isso é preciso saber utilizar suas temperaturas ou correr o risco de danificar as peças. Ele é muito mais recomendado para tecidos que precisam de altas temperaturas ou que simplesmente não se beneficiam da presença da umidade. Aqui, além da seda do cetim, a gente pode citar também a poliamida, o poliéster. Muitas fibras sintéticas, como essas duas últimas, precisam ser passadas em baixo calor, mas não retêm quase nada de água. Por isso que se você utilizar um vaporizador, vai estar entregando um resultado no máximo superficial. O poliéster tem tão baixa retenção de água que muitas vezes é utilizado em guarda-chuvas. Um adendo são peças de couro, de camurça, com itens plásticos adicionados ao tecido. Nesses casos deve ser evitado tanto o ferro quanto o vaporizador, ou podem acontecer danos irreversíveis nessas peças. Ainda há tecidos que precisam tanto de temperaturas altas quanto de umidade. Dois exemplos bem corriqueiros são o algodão e o linho. Usar somente o vaporizador não vai entregar as temperaturas que os tecidos precisam, mas apenas o ferro também vai entregar um resultado que não agrada tanto pela falta de água. Nesse caso, o melhor uso é um combinado dos dois, seja com um ferro a vapor ou ir constantemente umedecendo o tecido conforme você for passando. Apesar de não ser a melhor opção, como esses tecidos absorvem bastante água, o vaporizador ainda consegue dar um resultado neles, caso não estejam tão amarrotadas essas roupas. Se for apenas aquele amassado do dia a dia, de ter ficado na gaveta, ter ficado no cabide, o vaporizador ainda consegue dar um aspecto mais liso, apesar de que, por falta dessas temperaturas altas, não vai ficar tão bem engomadinho. Resumindo, o ferro tende a ser um pouco mais difícil de utilizar, porque ele é mais pesado, você precisa de uma superfície para ele, um controle maior de temperatura, ou simplesmente vai queimar as roupas, mas por outro lado, se você também acabar suprindo ele com a presença de água em alguns instantes, dá conta de praticamente
todo o tecido e com uma bela definição. O vaporizador, por outro lado, é muito mais prático, principalmente lidando com poucas peças de roupa, você consegue passá-las diretamente ali no cabide, e ele pode não lidar tão bem assim com tecidos mais grossos, ou não entregar a definição que você esperava, mas a nível de dia a dia, muitas vezes pode ser suficiente. E com exceção de um tecido ou outro, você dificilmente vai danificar sua roupa utilizando o vaporizador, além de alguns outros benefícios que eu vou comentar daqui a pouco. Para você não ficar na dúvida, aqui está uma lista de vários tecidos, se é melhor utilizar o ferro ou o vaporizador em cada um deles. Ainda assim, é apenas uma recomendação, se estiver realmente na dúvida, confira a etiqueta da sua roupa, ali o fabricante vai estar indicando se você pode utilizar o ferro ou o vapor, e também a temperatura do ferro que você pode estar utilizando naquela peça. Usar o vaporizador também traz alguns outros benefícios. Alguns estudos mostram que com o vapor acima de 100 graus você consegue eliminar ácaros, germes que causam maus cheiros nas roupas e também desnaturalizar algumas proteínas alergênicas. Se você ficou interessado no vaporizador, mas ainda não possui em casa, vale ficar de olho nos tipos de vaporizadores que tem no mercado. O maior deles é esses aqui, de coluna. Eles têm um reservatório grande que está continuamente esquentando água e, através dessa mangueira, levando justamente para o bico, onde o vapor nunca para de sair. Ele tem essa coluna que é retrátil e que também acaba ajudando, porque muitas vezes você consegue pendurar o cabide para passar juntamente a ele. E o lado negativo é justamente o fato dele ser maior, não ser tão portátil, mais difícil de levar para os lugares. Além disso, você encontra também esses vaporizadores portáteis, que acabam muitas vezes se alterando em relação ao design. Esses aqui, além do reservatório menor, que dá uma portabilidade para eles, mas também se você trabalhando ao longo do tempo, pode ser necessário encher novamente o reservatório. Mas o interessante é que eles têm um controle da saída do vapor, então somente quando você está apertando o botão é que você vai ter o vapor sendo expelido. Até pouco tempo atrás se encontrava no mercado vaporizadores que se pareciam com chaleiras, elas também não tinham nenhum tipo de controle sobre a saída do vapor, porém atualmente é mais comum encontrar esses modelos aqui. Se tem alguma dúvida sobre vaporizadores ou sobre os tecidos, deixa aqui nos comentários que a gente lê todos. E também fiquem de olho no canal, porque logo logo tem avaliações de vaporizadores saindo no canal da Arpija. Até a próxima, pessoal!